O governo do estado acaba de enviar à Assembleia o projeto de lei que cria o Fundo Soberano. Esse fundo vai receber vindos da produção de petróleo e de gás natural e será primordial para o futuro da economia capixaba. Esse é o assunto da entrevista de hoje aqui no Link e eu recebo no estúdio o secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffmann. Muito obrigado, secretário, por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar já, secretário. Eu quero saber do senhor com relação, né, a esse projeto de lei, né, esses dois que já foram enviados ali para a Assembleia. A Assembleia já acenou a aprovação e se já acenou a aprovação, como é que fica a partir de agora? Qual é a expectativa? Na verdade, nós não temos nenhum aceno da Assembleia por aprovação. Nós, na verdade, fizemos uma entrega solene, né, em que o governador Casagrande entregou o projeto para o presidente da Assembleia, o deputado Eric Musso, e explicou o projeto ao presidente para que ele possa, junto com o líder do governo, retransmitir aos pares a importância dos dois projetos e, consequentemente, aí a gente partiu para uma etapa de convencimento. Acho que são dois projetos que não guardam muitas polêmicas, né, e, consequentemente, nós acreditamos que eles deverão ser aprovados pela Assembleia, sim. Pois é, a gente gosta sempre de trabalhar com prazo. O senhor acredita que tem algum prazo aí? O que foi acenado, né, de conversa, ali, de apresentação, o presidente né, da Assembleia ele demonstrou interesse? Existe isso, né? Existe sim, o presidente ficou muito animado com os dois projetos. Inclusive, esses projetos eles são oriundos de um acordo que o Estado, junto com a ANP e com a Petrobras, assinaram agora, né? Vocês noticiaram esse acordo. Esse acordo está propiciando um volume de recursos que não estava previsto na conta do Estado em termos de participação especial, que é um dinheiro pago por quem produz petróleo para os estados e municípios. Então esse recurso, que não estava previsto, ele entra e na solenidade de assinatura do acordo, boa parte da Assembleia Legislativa, os deputados estavam lá presentes e, consequentemente, ali todos demonstraram uma aprovação pela ideia dos fundos, o que nos dá bastante convicção de que nós teremos aí um debate tranquilo na Assembleia. É difícil falar prazo, né, porque nós não temos como prever isso, a tramitação interna é uma coisa de outro poder, não é do Poder Executivo. Mas nós imaginamos que tem condições de tramitar rápido, se tiver bastante pacificado, inclusive tramitar em regime de urgência, o que levaria poucos dias para aprovação. Lembrando, secretário, que é muito importante a aprovação desse fundo, né, para o Espírito Santo. Explica para a gente a importância, só para o pessoal de casa entender. São dois fundos que estão sendo criados e eles realmente são muito importantes. Um fundo é o que nós chamamos de fundo de infraestrutura. Esse fundo vai receber uma parte do dinheiro, que vão vir dois dinheiros extras. Um dinheiro nós chamamos do atrasado, que é o que o Estado tem direito, que deveria ter recebido há um tempo atrás e não recebeu. Esse dinheiro é da ordem de R$1,5 bilhão, que nós receberemos nos próximos 4 anos, sendo que aproximadamente 700 milhões ainda esse ano. Então esse dinheiro vai compor o fundo de infraestrutura. Para que vai ser usado esse dinheiro? Para construção de novas estradas, para reforma das estradas atuais, construções, por exemplo, de escola que estejam no planejamento estratégico do governo, unidades de saúde. Então esse dinheiro vai para a infraestrutura do Estado, 100% para investimento. E o outro é que o Estado, a partir do acordo, passa a receber um dinheiro a mais de participação especial, cerca de 550 milhões de reais por ano a mais, né, do que estava no planejamento do Estado. Desses, em torno de 400 a 450 milhões por ano vão para um fundo que nós estamos chamando de Fundo Soberano. Esse é um fundo cujo interesse do Estado é garantir que uma parte dos recursos que vem dos royalties, que vem das participações especiais, consequentemente vem do petróleo, que é uma riqueza finita, que uma parte desse dinheiro seja guardado para as gerações futuras. Porque é uma discussão importante, quer dizer, nós estamos explorando um recurso hoje que é finito, vai acabar. Como ficam as gerações futuras sem o petróleo? O que eles farão? Então nós temos que guardar, é justo com os nossos descendentes que uma parte desse dinheiro fique guardado para eles. Então o Fundo Soberano, ele vai formar uma espécie de poupança, de colchão, guardando uma parte desse dinheiro para as gerações futuras. Além disso, ainda no Fundo Soberano, um pedaço do que vai para o Fundo Soberano vai permitir ao Estado não só guardar em aplicações financeiras, mas também fazer investimentos em empresas. Então o Fundo Soberano ele vai, através de uma administração profissional,
que vai fazer a gestão do fundo, esse fundo vai poder investir em negócios. Então vamos imaginar que tem um negócio importante para o Espírito Santo como um porto, que precise de um sócio que possa aportar capital, possa aportar recurso financeiro. Então o fundo vai poder ser sócio desse porto, vai receber o lucro, uma parte do lucro que esse porto tiver, então vai guardar dinheiro também e vai criar uma infraestrutura nova, vai criar um porto que vai gerar emprego, vai gerar renda e vai promover o desenvolvimento econômico do Estado. Então, uma parte do dinheiro do Fundo Soberano fica numa poupança mesmo, né, em aplicações financeiras, e uma parte vai ser destinado a esse tipo de investimento sendo aplicado em empresas. Secretário, aproveitando que o senhor está aqui, no início do ano, eu lembro que eu fui até conversar com o senhor sobre a questão dos convênios, né, e tudo mais, que foram cancelados, que o pessoal, as prefeituras tiveram que devolver o dinheiro. Só que no início da semana, 9 convênios foram retomados. Eu queria saber do senhor com relação a esse assunto, o que foi levado em consideração? Que eu lembro que a gente chegou a conversar da possibilidade desses convênios serem, né, os projetos serem revistos para ver, né, a importância de se seria ou não retomado. 9 foram retomados. Foi isso mesmo que aconteceu? Uma análise desses projetos? O que foi levado em consideração? Esse número é muito dinâmico e ele muda todos os dias, sem exceção. Porque à medida que os convênios vão sendo reanalisados, eles vão sendo liberados. Então você falou em 9, mas esse número hoje já está em 14, 15 já convênios. Aumentou, já aumentou, né? Então já aumentou, nós já liberamos mais convênios. Qual é o critério de análise fundamental? O critério de análise fundamental são aqueles projetos que estão mais bem montados e que são mais urgentes. Vou te dar um exemplo. Um dos primeiros a ser liberados foi um que prevê refazer uma parte da orla de Marataízes, que se essa obra não começasse agora, ela ia ultrapassar o verão do ano que vem. Sim. Então ela atrapalharia o comércio, atrapalharia o setor de turismo daquele município e da região. Então a gente está indo por ordem de prioridade, analisando aqueles que são mais urgentes, que a gente precisa ir retomando. Mas nós reeditamos aquele decreto, aumentando o prazo, por uma razão muito simples também. Se uma parte dos municípios que tinha convênio assinado com o Estado estava com certidões atrasadas, né? Estava com algum parcelamento com o Estado ou com a União não pago, e para que o município possa fazer esse convênio, ele precisa ter todas as certidões. Então nós aumentamos o prazo para permitir que os municípios que têm esses convênios possam regularizar a sua situação, seja com o Estado, seja com a União, e aí sim retomar os convênios. Mas todos serão retomados, a não ser que haja alguma restrição legal desse tipo que eu estou explicando, até o final do ano. Então, certo, todos serão retomados, a expectativa é essa, só mesmo se acontecer algum problema que tem que ser revisto, né? Só tem duas situações que pode fazer com que esse convênio não seja assinado. Uma é o município não deter as certidões, e a outra possibilidade é caso o Estado assuma a obra, porque tem 2 ou 3 situações que nós entendemos que não deveria ser feito por convênio, o Estado deveria fazer a obra. Nesse caso, o Estado vai fazer as obras. Entendi. Secretário, para finalizar, eu gostaria de falar com o senhor sobre a adoção do processo digital para substituir papel na administração pública, né, uma forma de economizar, ajudar o meio ambiente e também agilizar os processos públicos, não é isso? Exatamente. É essa a intenção? O governador assinou agora na última quinta-feira o decreto do EDOCS, né, que cria todo um critério para documentação eletrônica de tramitação de processos dentro do governo. Então o governo está olhando para dentro e tornando digital todos os seus processos. Então nós temos aí um cronograma, vamos começar pelas áreas mais críticas, a área de meio ambiente, que recebe muita solicitação de pessoas, né, em relação ao processo, e vamos avançando em todas as áreas para que nós encerremos o mandato do governador Casagrande sem que exista, ou praticamente nenhum, não exista mais praticamente nenhum papel circulando internamente no governo. Os processos serão todos eletrônicos e as autoridades que precisam autorizar algum tipo de processo, assinar um processo, trabalharão com assinatura eletrônica. Então isso vai tornar o governo digital, o que significa economia de papel, economia de gente, agilidade, melhoria na qualidade dos processos, evita desperdício, evita retrabalho, evita que documentos sejam perdidos, porque às vezes acontece, documentos físicos, né? Então a gente vai ter muito mais segurança da informação e muito mais transparência. Então isso vai permitir que nós tenhamos um governo muito mais eficiente para a sociedade, que é o nosso objetivo. O senhor falou da questão do papel, só para vocês terem uma ideia, de acordo com o site do governo, o Espírito Santo o governo do estado gasta 500 folhas de papel por minuto. Então já tem uma noção aí mais ou menos. É mais ou menos isso mesmo. Pois é, secretário. Então falamos de Fundo Soberano, falamos também sobre a retomada dos convênios com as prefeituras e municípios, que cada vez está sendo retomado, e também falamos de economia de papel.
sempre aqui com a presença do secretário de governo. Muito obrigado, secretário. Obrigado a você, Vitor, e um abraço a todos que nos acompanham.